9:06, eu acho que está na hora de a gente começar. Que prazer imenso ter você aqui. Eu já chequei aqui, parece que o som, o fundo está funcionando bem. E é um prazer ter você aqui. O Kim entrou agora também, a Yasmin entrou, um prazer ter vocês. Eu me chamo Danilo e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou tentando procurar a câmera está aqui, legal. E hoje nós estamos fazendo a live do dia 4 e vamos falar do pastor Shen Shang-Ming, tá bom? Se você quer fazer parte disso comigo, faça como a Franca, ela colocou aí, já encomendei meu livro, tá aqui o livro Back to Jerusalem, ou De Volta para Jerusalém, 30 histórias reais para desafiar a sua fé. Você pode comprar e adquirir esse livro através da Editora Betânia. Editora Betânia, você pode comprar, adquirir, lá tem outros livros também do BTJ, e eu não tenho dúvida que você será enriquecido, encorajado, edificado com esse material. É bênção pura. Eu não sou vendedor de livros, a gente faz os livros e os irmãos da Editora Betânia têm sido muito preciosos para nós em publicar, em comercializar esses livros, tem sido realmente poderoso. Mas como a gente sempre faz, nós estamos aqui no 4º dia e eu quero orar com você. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre esse sábado, sobre o Shabá, sobre esse final de semana, crendo que esse pode ser um fim de semana de que mudanças virão sobre a sua vida, de respostas virão sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor serão reveladas sobre a sua vida, de que sonhos serão restaurados na sua vida. Se você crê, diga amém e recebe aí. Eu quero orar com você agora para a gente começar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, ô Espírito Santo, doce Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa oportunidade de sábado nós nos reunirmos aqui, Senhor, para louvarmos, adorarmos, engrandecermos o nome daquele que está vivo e assentado à direita do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por esse fim de semana. Obrigado por esse sábado. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de termos essa live para compartilharmos da sua fidelidade, das suas maravilhas, daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Mesmo diante de tantos levantes, de tantas perseguições, de tantas torturas, de mártires, nós temos visto a fidelidade do Senhor e o amor do Senhor sobre a terra. Que esse amor seja derramado, que cada uma dessas lives, Senhor, que seja transmitido o espírito do amor do Senhor, da fé, da graça, da alegria do Senhor, do compromisso do Senhor. Eu oro abençoando a vida do meu irmão e da minha irmã. Esse fim de semana é um fim de semana poderoso, divisor de água na vida de muitos que estão nos ouvindo. E que seja tudo para a tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, mas antes eu quero aqui te lembrar que todos os dias nós estamos postando nas nossas redes sociais, no Instagram e também no YouTube, essas lives, mas também no nosso Instagram e no nosso Facebook, todos os dias a gente põe uma informação do que está acontecendo no campo missionário. Nós, como BTJ, Back to Jerusalem, ou De Volta para Jerusalém, somos um movimento missionário da igreja chinesa para alcançar todo o mundo, especialmente os países entre a janela 10x40. O nosso objetivo, a nossa visão é de levantar 100 mil missionários. É isso aí, 100 mil missionários. Hoje já somos 10 mil missionários, com o objetivo de pregar o evangelho nos países da janela 10x40. Por questões de segurança, a gente não cita aqui, mas Coreia do Norte, China, Irã, Paquistão, Afeganistão, Índia, tem ali também. E em todo o Oriente Médio nós temos missionários ali ministrando, levando vida, levando salvação para aquelas pessoas. Olha que interessante. Cada dia, na China, 30 mil pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus. 30 mil, eu falei 30 mil. Estima-se hoje, as nossas estatísticas, que a China,
hoje já tem entre 150 a 180 milhões de cristãos. Eu vou repetir, hoje as nossas estimativas nos dizem que na China tem de 150 a 180 milhões de cristãos. Isso é poderoso demais. Entenda uma coisa, há 70, 75 anos, nós vamos ouvir hoje o relato do pastor Shen, da história dele. Há 70 anos atrás, pouco tempo atrás, quando o comunismo toma o poder da China, eles fizeram uma contagem, um censo. E ali diziam que tinha em torno de 800 mil a 1 milhão de cristãos. 70 e poucos anos depois, esse número já está em 180 milhões. O que está acontecendo num país de extrema perseguição, num país de extrema tortura, comunista, pressiona, persegue, e a igreja está crescendo de maneira assustadora. 30 mil pessoas vindo para Cristo por dia. E você pode fazer parte disso. Como? Orando. Já já nós vamos convidar quem? Eles! O Bebê Fufu. Eu não consigo falar o Bebê Fufu igual o nosso querido pastor Marciano da Alcance Curitiba. Ele fala de uma maneira mais lindinha do que eu. Mas o Bebê Fufu são os nossos ursinhos para nos lembrarmos de orar pela igreja perseguida. Eu sei que alguns de vocês estão conectados aqui. Pastora Lúcia, minha fiel irmã aqui está conectada. Eu sei que alguns de vocês têm esse ursinho e ele serve para nos lembrar de orarmos pela igreja perseguida. E já já nós vamos convidar os bebês fufus para nós orarmos juntos. Mas como eu estava falando, todo dia a gente coloca uma reportagem, alguma notícia do que está acontecendo. E hoje, me permita falar o que está lá. Nós colocamos ali uma informação de campo hoje, e aí realmente por questão de muita segurança nós estamos citando num país do Oriente Médio, é uma nação muçulmana, fechada. Nós temos lá um casal de missionários chineses que estão lá por mais de uma década, em torno de 12, 13 anos. Irmãos, eles têm visto o poder de Deus manifestando diariamente nas reuniões, no trabalho, no dia a dia deles. Eles, através do negócio, empresário, essa é a maneira que o BTJ faz missões, enviando os irmãos missionários como empresários, como missões. Em breve nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o BAM, Business as Mission, ou Missões como Negócios. E ela discipulando mulheres de maneira secreta, porque realmente pode causar expulsão, ou a prisão, ou até a execução deles ali naquele país. E ela diz que tem batizado muita gente para Cristo Jesus, em piscinas públicas, e tem feito isso de maneira secreta, e eles se reúnem de madrugada, acordam às escondidas nas madrugadas para ler a Bíblia, para orar ao Senhor, para se reunir, e a gente coloca uma frase aqui: o reino de Deus cresce em silêncio, como uma pequena semente escondida, mas viva, até o dia em que se tornará uma grande árvore. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um grande avivamento na terra, um avivamento de salvação. Países como China, países como Coreia do Norte, é isso mesmo, estão desfrutando de um avivamento do Senhor. Pode não parecer, porque a perseguição tem sido gigantesca, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a palavra de Deus. Vamos então hoje, capítulo 4, não da Bíblia, mas do nosso livro Back to Jerusalem, que conta 30 histórias que vão desafiar a sua fé. Hoje nós vamos falar do pastor Shen Xiaoming. Não tem a foto dele, logicamente, mas nós temos aqui a foto de muitas mãozinhas para cima, adorando o Senhor. E este pastor, ele é um dos fundadores da igreja que a gente chama de a Igreja da Harmonia, ou a China Gospel Fellowship. O pastor Shen Xiaoming, ele realmente é uma das figuras mais importantes ali deste movimento. E ele veio para Cristo, ele nasceu em 1957,
no sul de Henan, que é uma cidade lá do estado, na China. Ele cresceu bem no meio da crise que aconteceu na nação, quando o regime de Mao, ou o comunismo, toma o poder da China. E veja como eles atuaram de maneira interessante, né? E a gente precisa ficar atento com essas coisas. O Partido Comunista, na época, utilizava-se das redes ali de comunicação, televisão, rádio, jornal da época, que é o que eles tinham, dizendo que a China era muito grande e que tinha muita terra para produzir milhares e milhares de produtos, de milho, de comida, para abastecer não só a nação, como o mundo, mas na verdade não produziam nada, não renderam nada, porque houve só a tomada de poder, mas não havia conhecimento, preparo para saber produzir, para trabalhar. É uma história mentirosa que enganou o povo e trouxe tamanha fome para aquela nação, que o pastor aqui, ele diz, pastor Shen diz, que as ruas, e o Isaac falou isso também, o irmão Yun comentou isso também, que era normal você ver nas ruas as árvores nuas. O que eles querem dizer? As árvores não tinham nem casca, porque era alguma coisa que eles pudessem comer, eles iam comer. Então eles pegavam as cascas das árvores, do caule, faziam comida, chá, sei lá o que eles faziam, para poder comer, para poder se alimentar, de tamanha fome que havia na nação. Assim que o regime de Mao toma poder. Então trazia relatos falsos da abundância agrícola, e na verdade não tinha nada disso. O que tinha era sofrimento, muito sofrimento. Então Shen se converte ao Senhor Jesus nessa época. E assim que ele se converte, e aqui que é um grande mistério, assim que ele se converte, ele já vira um evangelista. Então ele recebe a palavra do Senhor, é salvo, aceita Jesus e imediatamente se torna um evangelista. E ali a vida dele começa a enfrentar muitas e muitas perseguições. Pastor Shen é alguém que foi constantemente preso. E aí ele tem uma estratégia muito interessante. O Isaac fala, né, que para você ser pastor, para você ser um evangelista na China, você precisa estar preparado para pregar em qualquer lugar, em qualquer hora. Você precisa estar preparado para expulsar demônios em qualquer lugar, em qualquer hora. Você precisa estar preparado para adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer hora. Você precisa estar preparado para fugir da polícia. Como? Correndo. Então você tem que correr muito, correr muito. E a estratégia que o pastor Shen tinha era sempre manter o cabelo bem curtinho e usava camisas de botões, mas praticamente camisas com uma camiseta por baixo, mas a camisa desabotoada, porque se alguém o pegava, ele conseguiria fugir, deixando a camiseta e fugindo. É interessante isso, mas ele conta aqui a história que ele conta aqui, e não só dele, mas de outros, que normalmente os evangelistas, os pastores, eles, além de saber fugir, eles também tinham muitas privações. Ficavam tempos sem tomar banho, por exemplo, dormindo ao relento. Tinham assim, muita dificuldade no dia a dia, mas eles tinham algo em comum, que era a alegria de servir ao Senhor. Eles viam o poder de Deus sendo manifestado através da palavra, através da oração. É verdade que eles não tinham muito estudo, muito preparo, como nós aqui no Ocidente temos. Faculdades, seminários, escolas bíblicas, isso é tudo bênção, pelo amor de Deus, eu não estou falando nada contrário. Eles tinham muitas das vezes uma página da Bíblia. Eles tinham somente o Evangelho de João. E isso já os motivava a sair pelas ruas, pregando o Evangelho e vendo o poder de Deus. Isso faz eu e você pensarmos. Isso faz eu e você pensarmos. Eu acho que eu vi aqui o Denis, parceirão, irmão, amigo aqui, conectando também. Isso faz a gente pensar, Denis. Às vezes a gente estava conversando sobre alguns assuntos do preparo para tantas coisas, né? E a verdadeira preparação que nós precisamos é estarmos cheios do poder do Espírito Santo de Deus e nos permitirmos termos disposição para servir o Senhor aonde quer que Ele
que ele nos deseja servir. Mesmo preso, esse pastor Shen, ele não tinha acesso à Bíblia. Então, durante os seus momentos de prisão, ele focava em oração ao Senhor e meditação dos versículos bíblicos que ele tinha na mente. Brother Yun conta, ou o pai dele, no caso, conta, o filho dele, Isaac, conta que Brother Yun, quando esses evangelistas iam na cidade dele pregar o evangelho, eles tinham uma Bíblia. Então, quando ele ia dormir, o Brother Yun chegava para o pastor, para o evangelista, e falava assim: o senhor me empresta a sua Bíblia? Já que o senhor vai dormir, o senhor me empresta a sua Bíblia? Ele empresta. O senhor me empresta uma caneta também? Empresta uma caneta também. Ele pegava a caneta e começava a escrever os versículos que mais chamavam atenção para ele no próprio corpo. E você sabe que para escrever tinha que forçar bastante. Então ele escrevia no próprio corpo para poder memorizar. Depois que ele memorizasse, depois que os amigos dele memorizassem os versículos bíblicos que tinha ali escrito no seu corpo, aí ele tomava banho. Então era uma maneira de eles terem acesso à palavra de Deus, era decorando, memorizando a palavra do Senhor. E eles têm a Bíblia memorizada. Isso é poderoso demais. Então, queridos, ele viveu muito tempo preso. Ele vivia muito tempo sem acesso à Bíblia. Mas ele se sustentava em oração. Ele se sustentava em versículos memorizados. E ali ele encontrava Deus. E aquilo era força para ele, para resistir, até ele ser libertado da prisão. Com perseverança, o pastor Shen, ele organizou mais de 200 redes de acolhimento. Lembra que na China você não pode se reunir, ela não tem uma liberdade religiosa como a mídia dela mostra por aí. Um grande amigo aqui, estamos nos conhecendo, Pedro Amorim, publicou algo no seu Instagram de uma moça que anda lá pela China com a Bíblia na mão, falando assim: olha, me disseram que não pode andar com a Bíblia na mão, ir nas igrejas, e começa a andar pela China. E ela fala: viu, nada acontece, nada acontece. Depois, se você quiser acessar lá, o Pedro Amorim, ou também no nosso Instagram, tem essa publicação muito interessante. Mas não é bem assim não, porque realmente você vai à China, eu já tive a oportunidade de ir à China, trabalho por 2 vezes, você vai encontrar igrejas lá. Vai sim, mas são igrejas controladas pelo governo. A palavra, a administração, o esboço é entregue para o governo algum tempo antes, é revisado e aí é permitido pregar ou não. O comunismo não quer que você comente que Jesus está voltando, que Jesus veio em carne e osso, que Jesus cura e que ele está voltando. Ele não quer que isso seja pregado. Por quê? Mas mesmo assim, na China, mesmo assim, debaixo desse poder maligno, dessa prisão, dessas correntes, o Senhor tem feito o maior avivamento de salvação, que são 30 mil pessoas vindo para Cristo por dia, e com o objetivo de levantar 100 mil missionários para pregar o Evangelho dentro dos países de maior perseguição. Glória a Deus! Não é só a China que está vivendo isso, a Coreia do Norte está vivendo um avivamento. Portas Abertas nos ensina que é o país de maior perseguição número 1, e é uma verdade, eles têm uma maneira de perseguir que ninguém tem. No entanto, o mover do Senhor está acontecendo na Coreia do Norte. Ore pela Coreia do Norte, querido irmão e irmã que me ouve, ore pela Coreia do Norte. Irã é o país onde está vivendo o maior avivamento entre os países muçulmanos. Poder de Deus, Jesus aparecendo para as pessoas no Irã, isso é poderoso demais, irmãos. Isso é poderoso demais. Deus está movendo sobre a face da terra. E eu estou aqui citando países fechados, comunistas, que perseguem, que matam. E nós temos boa liberdade aqui no Brasil, ou no Ocidente, em maneira geral. Mas, Danilo, isso me traz peso, porque eles com tão pouco fazem tanto e eu com nada. Eu não vim aqui trazer peso, eu não vim aqui trazer condenação, eu vim aqui ser um canal do Senhor para te despertar. O que eu posso fazer, você pode fazer muito. Orar. Ore pela igreja perseguida, tá aqui, eu te falo, né? Bebê Fufu de novo, para nos lembrar de orarmos pela igreja perseguida, de orarmos por essas pessoas, de orarmos por homens como o pastor Shen, que em pouco tempo,
ele organiza mais de 200 redes de acolhimento, praticamente células, como eles se reúnem em células, nas casas, nas empresas, nos campos. Eles pregam o Evangelho de Deus, vê o mover do Senhor, reuniões de oração quase que diária, poder de Deus manifestando. E nessa época que eles começaram, a história diz que o pastor Shen, em 2 anos, alcançou mais de 30 mil pessoas para Cristo. Pensa comigo, você chega num local, numa cidade, eu estou aqui na cidade de Pindamonhangaba, vamos dizer, vamos usar como exemplo, vamos dizer que não há uma igreja, eles não conhecem sobre Jesus aqui em Pindamonhangaba, ninguém conhece nada, vamos supor, e aí eu chego, começo a pregar o Evangelho, uma família aceita Jesus, formamos uma equipe, Deus começa a atuar, e em 2 anos, o que era nada, agora já é mais de 30 mil pessoas. Meu Deus! É o que está acontecendo. Mas na China agora não é depois de 2 anos, é diariamente. 30 mil pessoas. Hein? Eu vejo o Evandrão aqui, irmão, parceiro, querido, Elaine entrando, Mônica entrando, queridos irmãos, Vanessa entrando aqui também. Imagina uma igreja que hoje tem uma pessoa e daqui a um tempo já tem 30 mil pessoas. Aí você fala, como que é o preparo? Como que faz para poder evangelizar, para poder... Evangelizar nem precisa, né? Porque já vem. Mas para cuidar, para discipular, como que a gente faz todas essas coisas? Irmãos, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é muito interessante que eles não esperam como a gente é treinado a esperar. E de novo, não é uma crítica, não é só uma comparação. A gente vive aqui um preparo de... você aceita Jesus e depois de 72 anos de cursos que a gente faz, a gente é enviado para fazer alguma coisa. Eu estou aqui brincando, irmãos, pelo amor de Deus. Mas é algo muito interessante. Eles ouvem da palavra do Senhor e imediatamente se transformam em evangelistas e vão pregar o Evangelho de maneira simples. É poderoso demais. É interessante demais. A gente vai ver amanhã. Você não pode perder amanhã. É muito interessante, o irmão Yun fala que quanto mais você demora para responder ao seu chamado, menos fruto você vai ter, menos poder você vai ter. Porque quanto mais você demora, mais você raciocina, mais você racionaliza, e nisso o tempo está passando. Deus está falando com você hoje. Se é para orar, se é para apoiar, se é para investir, se é para abençoar a igreja perseguida, assim como eu estou fazendo, como eu tenho aqui pessoas, um grupo maravilhoso que estamos nos juntando. Nós temos um grupo de WhatsApp com mais de 100 pessoas que ardeu no seu coração, nós chamamos de gatekeepers, que ardeu no seu coração de fazer parte dessa obra, orando, clamando e ofertando. Eles estão fazendo algo, nós estamos fazendo algo e você pode fazer isso também. Se você tiver interesse de saber mais, eu deixei até o meu telefone aqui, a equipe está aqui com a gente, eu tenho irmãos aqui queridos, manda uma mensagem, entre em contato com a gente. Agora em outubro já está pronto, mas eu acabei viajando e eu esqueci de enviar, mas na segunda-feira, ou máximo terça-feira, eu estarei enviando o newsletter para todo mundo. Newsletter para todo mundo que quer. Eu tenho o grupo do newsletter, tenho o grupo dos gatekeepers, e se você quiser, entre em contato com a gente. É um jornalzinho eletrônico gratuito, que você vai ter informações do que está acontecendo agora no campo missionário. E para concluir aqui, meu Deus, 9h30, passa muito rápido, é bom demais. Irmãos, mesmo eles, o pastor Shen, arriscando a sua própria vida, ele pregou o Evangelho para todas as aldeias e cidades vizinhas. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a terra não era digna de ter aqueles homens e mulheres que foram os nossos heróis na fé. Eu digo que a terra não é digna desses homens, que abrirão mão de tudo, do conforto, da sua família, da sua casa, para levar o Evangelho de Cristo, mesmo sabendo que serão presos e até mortos. Muitos desses já não vivem mais, muitas dessas pessoas já moram com o Senhor, mas a sua história, aleluia, a sua história fala ainda hoje. A sua história fala ainda hoje. E você pode fazer parte disso. Você pode fazer parte disso. O pastor Shen, a sua história nos revela a dureza da realidade chinesa sobre a pressão comunista, mas também demonstra a força da fé em meio à perseguição e escassez. Essa fé
gerou um poderoso avivamento espiritual na região. Eu vou orar agora com você, mas eu gosto sempre de dar uma frase que a gente acabou sumarizando sobre o capítulo de hoje. E a frase, ou o título para hoje, eu diria: quando a fé é perseguida, ela não se apaga. Torna-se uma chama ainda mais forte, capaz de iluminar até as noites mais escuras. Vou repetir. Quando a fé é perseguida, ela não se apaga. Torna-se chama ainda mais forte, capaz de iluminar até as noites mais escuras. Irmão, irmã que me ouve, a fé em Cristo Jesus te salva. A fé em Cristo Jesus é uma chama que vai aquecer a tua vida, a tua casa, as pessoas ao seu redor. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Desfruta disso tudo. Amém? Lembra que eu te disse que o autor, o Eugene, conversei com ele esses dias, hein? Vai entrar numa das lives, não vamos avisar qual, mas fica esperto que tem gente boa vindo aí, hein? Ele diz que ele perguntou para cada um deles, no momento de maior dificuldade, no momento de maior dúvida, quando você desistiu parar, no momento mais escuro da sua vida, qual foi o versículo da Bíblia que você se apegou? Qual foi a palavra de Deus que aqueceu seu coração e mudou isso na sua mente? E no caso do pastor Shen, foi Atos, capítulo 9. Se você quiser abrir comigo. Atos, capítulo 9, versículo 22 a 25. Eu estou lendo aqui nessa Bíblia linda, maravilhosa, que os irmãos ali da Plenitude nos presentearam. Foi bênção demais. A tradução NVT. Diz assim, Atos 9, 22 a 25. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite, vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. É poderoso essa passagem. Isso aqueceu o coração do nosso irmão Shen no momento de dificuldade. Porque mesmo que ele tivesse que fugir pela sua própria vida, valia a pena pregar o Evangelho de Cristo. Valia a pena ministrar sobre o Evangelho de Cristo. Eu quero orar com você agora. Vamos convidar os bebê fufus? Bebê fufus, vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, eu sou o bebê fufu. Eu gosto muito do bebê fufu. E o bebê fufu, ele é bênção para nós, porque eles foram construídos, tecidos ou costurados por, nesse caso desse aqui, foi costurado por mulheres que são refugiadas do Iraque, iraquianas, muçulmanas. E ali ou elas iriam se prostituir para ganhar vida, ou elas teriam um trabalho, uma renda. Então o BTJ forneceu o material, linha de costura, crochê, tal, ensinou, elas fizeram, compramos delas, não vendemos, colocamos aqui para quem quiser ofertar, e tem irmão que ofertou R$5 e tem irmão que ofertou R$1.000, da maneira que você achar por bem, mas calma, porque não tem mais, nós precisamos ter uma remessa chegando mais, tá bom? E a gente põe uma tagzinha aqui para a gente se lembrar de orar pela pessoa que fez e pela igreja perseguida. E graças a Deus, todo esse grupo de refugiados iraquianos, todas elas hoje, aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o nosso bebê fufu da China, que é o nosso ursinho para lembrar de orarmos pela igreja perseguida. E eu quero te convidar a orar pela igreja perseguida. Ontem nós oramos pela Coreia do Norte. E hoje eu quero orar pela vida e pela igreja Pastor Shen na China. Grande mover do Senhor acontecendo ali. E eu e você podemos orar. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo seu amor, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor permite que nós tenhamos um tempo diário aqui com pessoas que eu não faço ideia de onde estejam, mas são pessoas que estão se conectando ao longo do dia, ouvindo essas palavras, ouvindo esses encorajamentos, essas histórias que edificam a nossa fé.
e se colocando à disposição, permitindo que esse fogo que está aquecendo o coração deles se tornem em ações com disposição para orar e clamar pela igreja perseguida. Nós oramos agora pela igreja na China, nós oramos agora pela nação chinesa. Oh Espírito Santo, o Senhor está movendo, o Senhor está movendo. Nós não oramos para que a perseguição acabe, porque não por causa da perseguição, mas mesmo com a perseguição, uma igreja em 70 anos sai de quase 1 milhão de pessoas para quase 180 milhões de pessoas que estão te adorando, te servindo. Mesmo diante de perseguição, de mártires, de morte, de tortura, de prisão, o teu evangelho tem alcançado vidas. O teu evangelho tem alcançado pessoas. E o que mais me chama a atenção, Senhor, como irmãos, como o pastor Shen, como o irmão Yun, como tantos outros que estão ali, eles não estão na rua protestando, ou brigando, ou marchando em prol de liberdade, em prol de que acabe com o partido, coisa do tipo. E aqui não é uma crítica, é só uma constatação, mas eles estão servindo o povo, eles estão servindo a igreja, servindo as comunidades locais, perdoando, abençoando. Senhor, a gente ouve o Isaac que sofreu tanto com polícia, com o governo, e ele dizendo, eles já foram perdoados. Nós oramos pelos policiais, nós oramos pelo governo. Oh Senhor, eu não estou aqui, Senhor, incitando nem A nem B, mas eu estou dizendo, olha que atitude, Senhor, que o Senhor tem colocado no coração da igreja chinesa, de serem humildes, de serem servos, e através dessa servidão, dessa humildade, eles têm conquistado milhões de pessoas. Oh, obrigado pelo teu amor. Traz graça, traz força, encoraja esses nossos irmãos, edifica, Senhor, as famílias. Senhor, eu oro por aqueles filhos agora. Eu lembro que a minha filhinha toda vez ora pelas crianças que têm os seus pais presos ou que já foram mortos, eles nem sabem, por causa do teu evangelho. Edifica, Senhor, edifica um coração perdoador, um coração que ama, um coração quebrantado diante da tua presença. Abençoa cada um deles, guarda cada um deles. Eu oro, Senhor, eu oro por aquelas pessoas que estão me ouvindo agora, por elas que estão se conectando aqui comigo, que a tua bênção seja sobre cada uma delas. Que eu creio, Senhor, que tem pessoas aqui hoje que está tendo o seu coração queimando por algo, queimando algo pela igreja perseguida. Toca mesmo, Senhor, que diariamente eles possam clamar, orar, interceder, juntar com grupos de oração para orar pela igreja perseguida. Eu oro para que o Senhor desperte mais e mais pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos terminando aqui, sábado, 4 de outubro. Nós estamos no 4º capítulo do Back to Jerusalem, o livro que conta 30 histórias reais para desafiar a sua fé. Recentemente, eu fui convidado para falar online para uma célula de oração e gastamos ali 1 hora, 2 horas, ministrando, compartilhando testemunhos e orando. E eu quero me colocar à sua disposição. Se você tiver interesse, quiser reunir com um grupo de célula, grupo da tua igreja, grupo de oração, só entre em contato. O nosso papel, o meu papel, eu vivo pela igreja perseguida hoje. Eu quero aqui dizer que o meu papel é trazer para o Brasil a oportunidade de se conectar com a igreja chinesa, com a igreja perseguida, e juntos compartilhar do Evangelho do Senhor na janela 10x40. Os nossos irmãos da China têm dito, Brasil, não precisa ir, nós iremos, mas nós precisamos de alguém nos apoiando, nos edificando, orando, ministrando sobre nós. E você pode fazer parte disso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que esse sábado seja um sábado lindo, desfrute para a tua vida. Um domingo, que é o domingo da ressurreição, ainda mais poderoso, que você junto com a tua igreja, você junto com os teus irmãos, possa adorar o Senhor, louvar ao Senhor e lembrar da igreja perseguida. O meu pedido para você é, compartilhe, ore, participe, colabore e compartilhe com o Back to Jerusalém. Isso já é mais do que suficiente. Que o Senhor te abençoe. 9h41, 4 de outubro, e você está aqui e não é por acaso. Deus te chamou. Um beijo, Deus te abençoe. Vou concluir aqui
E como eu não sei mexer no Instagram, eu não vejo depois os comentários, eu vou ficar vendo aqui um pouquinho dos comentários, mas eu já acabei. Você pode ir embora. Vai aproveitar o sábado aí e Deus te abençoe. Tchau! Vou olhar aqui, tá bom?